Olá, pessoal. Então, dando prosseguimento às nossas aulas, às nossas videoaulas, vamos trabalhar um pouquinho sobre o período pré-colonial do Brasil, tá? Os primeiros anos da colonização e a primeira organização territorial que Portugal vai ter para com o Brasil, certo? Então, assim, depois que eles tomaram a posse do Brasil, que enviaram a carta ao rei de Portugal, notificando a descoberta do território, enfim, nós vamos ter 30 anos em que a atividade colonizadora do Brasil ela vai ficar bem restrita, tá? Somente a exploração de pau-brasil. Por quê? Num primeiro momento, os portugueses não encontram uma atividade extremamente lucrativa quanto eles esperaram, que era a exploração de metais preciosos, ouro especialmente, tá? Então, nós vamos ter assim, de 1500 até 1530, vão ser enviadas algumas expedições com o objetivo de reconhecimento do território, tá? Reconhecimento do litoral, sempre lembrando, pessoal, que a chegada dos portugueses ocorreu onde hoje é a região nordeste do Brasil, tá? Então, quando eu falo para vocês sobre a colonização, é desse território que a gente está falando, tá? De onde hoje é a região nordeste do Brasil, certo? Então, nós vamos ter assim, ó, expedições de reconhecimento, expedições de exploração e as chamadas expedições guarda-costas. Por quê? A grande ameaça ao território brasileiro são os franceses. Como eu já tinha falado para vocês, eles estavam insatisfeitos com a divisão de terras feita pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia, teoricamente, o mundo entre Portugal e Espanha. E os franceses acabaram chegando mais tarde para as grandes navegações, devido à Guerra dos 100 Anos, que a gente já falou. Então, eles defendiam o princípio do ut possidetis. O que é esse princípio do ut possidetis? Tá? Quem ocupa a terra é dono, certo? Então, por que ocorre essa ameaça no Brasil? Os portugueses não vão ocupar efetivamente esse território. E os franceses, desculpem, acham que por esse motivo eles podem ocupar as regiões. Então, as expedições militares ou expedições guarda-costas tinham o objetivo de evitar as invasões francesas, tá? Nesses primeiros 30 anos, a atividade econômica vai ficar restrita à exploração do pau-brasil, tá? Essa exploração era um monopólio da coroa. O que é monopólio? Domínio, ou seja, quem organizava era a coroa portuguesa. Para que a pessoa pudesse explorar esse território, ela precisava que o rei de Portugal desse a autorização para que ocorresse essa exploração, tá? Depois disso, essas pessoas vão vir para o Brasil, vão dar início à exploração. Essa exploração vai ser feita com a ajuda dos índios, tá? Só que aqui ainda não é uma atividade escrava propriamente dita. Por quê? Os índios vão fazer isso em troca de algumas quinquilharias, vamos dizer assim, de alguns produtos. O que a gente vai chamar de escambo, tá? Ou seja, os índios trabalhavam, cortavam a madeira, levavam ela até as embarcações para serem enviadas para Portugal e em troca disso recebiam mercadorias vindas de Portugal, que eram aqueles utensílios que já não eram mais tão valorosos e tão procurados no comércio português, tá? Essa atividade de exploração do pau-brasil também não vai trazer ocupação, porque como ela é uma atividade que depende de um determinado tempo para o desenvolvimento da madeira até que ela possa ser cortada, então não tem como ocorrer a fixação, tá? Vai ser fundada o quê? Feitorias. O que são essas feitorias? Feitorias eram pequenas construções que serviam de armazenamento, de local de armazenamento de utensílios que os portugueses precisavam para a exploração do pau-brasil, também guardavam madeira e também serviam de abrigo, tá? Então, durante o período em que eles estavam explorando pau-brasil numa determinada região, tá? Eles ficavam nessas pequenas construções que eram chamadas de feitorias, certo, pessoal? Para o período de colonização, tá? Nós vamos ter a partir de 1530, com a vinda da expedição do Martim Afonso de Souza, tá? Por que o rei de Portugal resolve mandar uma expedição com um objetivo mais específico, tá? De colonização, de reconhecimento? Porque
o comércio com o Oriente, com as Índias, ele começa a entrar em decadência. Ele já não é mais tão lucrativo para Portugal quanto anteriormente. Então, a coroa portuguesa precisa encontrar novas fontes de renda. E as colônias vão ter que subsidiar essas fontes de renda. Como o Brasil até então não havia sido efetivamente ocupado, o rei de Portugal resolve mandar Martim Afonso de Souza, tá, com algumas caravelas, com alguns navios para fazer essa expedição, certo? Então, o que nós vamos ter? Essa expedição vem com dois objetivos principais, tá? Suprir a necessidade, tá, econômica de Portugal e também proteger contra as invasões dos corsários franceses, tá, que ameaçavam ocupar o território brasileiro. Então, nós vamos ter o quê? Quando Martim Afonso chega no Brasil, ele vai dividir a sua expedição em duas frotas, vamos dizer assim. Uma vai em direção à região norte, a região do Maranhão, e a outra vai vir em direção ao sul. O objetivo disso é encontrar metais preciosos. Claro que assim, ó, pessoal, eles não vão adentrar muito ao território, ela vai ficar mais restrita à costa, tá? Outro objetivo, tá? Procura de metais preciosos. Então, a função dessas pessoas era encontrar metais preciosos em território brasileiro, principalmente ouro, tá? Vai dar início ao plantio da cana-de-açúcar, porque os portugueses já tinham o domínio da cultura de cana-de-açúcar em outras colônias, tá? Então, eles vão começar a inserir no Brasil para ver se vai dar certo, tá? Vai fundar a Vila de São Vicente, que mais tarde vai se tornar São Paulo, tá? Então, essa expedição vai ter como objetivo principal essa primeira colonização do Brasil, a ocupação efetiva do território, tá? Claro que assim, ó, pessoal, qual que vai ser a base dessa colonização? O antigo sistema colonial, tá? Monopólio e exclusivismo comercial da coroa, o que a gente vai chamar de pacto colonial. Colônia só pode comprar e vender para a metrópole, tá? Ou seja, não pode manter relações comerciais com outros países. Brasil só vende e só compra de Portugal, tá? Que vai ser a característica principal do sistema mercantilista, tá? Que é o sistema vigente nesse período, que tem como base o metalismo, tá? Quanto mais ouro e prata um país tiver, mais rico ele vai ser. O pacto colonial, que é o exclusivismo comercial entre colônia e metrópole, a balança de comércio favorável, tá? E o protecionismo, tá? Vão ser criadas medidas que vão proteger esse comércio, certo? Nós vamos ter nesse período a criação das capitanias hereditárias. Por que vai ser criado capitanias hereditárias? Portugal não tem dinheiro para colonizar o Brasil, tá? O território é grande. O que ele vai fazer? Vai dividir o território brasileiro em 14 capitanias hereditárias, 14 lotes de terra, e vai dividir a 12 donatários. Quem que vão ser esses donatários? A pequena nobreza portuguesa. Por que não vai ser a nobreza rica que vai pegar? Porque esse comércio não era lucrativo. É investir um dinheiro que não se sabe se vai ter lucros ou não. Então, quem vai pegar essas capitanias hereditárias vai ser a pequena nobreza portuguesa. Sempre portugueses, tá? Eles vão receber a concessão desses lotes de terra com base em dois documentos, tá? A carta de doação e o foral, tá? A carta de doação constavam os direitos administrativos e jurídicos do donatário, tá? O foral constava, era como se fosse um código tributário, tá? Impostos, como que eles deveriam fazer para defender o território, tá? A fundação de vilas, que vai ser um dos grandes objetivos da coroa portuguesa nesse período, tá? Fundar vilas e pequenas cidades para ocupar o território. Aí nós vamos ter o início do aprisionamento dos índios, tá? O início da escravização indígena e também doar sesmarias. O que são sesmarias? São lotes de terras, tá? Então, esses capitães donatários tinham o direito
de doar lotes de terras dentro da sua capitania para outras pessoas. Claro que sempre ligadas a Portugal, certo? Os donatários eram os representantes do rei na colônia. Porém, o que nós vamos ter, pessoal? Isso vai ser uma descentralização do poder, porque cada capitão donatário vai ter a sua capitania e vai gerir ela de acordo com a sua vontade. Então, são 12 capitães donatários dentro do Brasil subordinados ao rei de Portugal. As capitanias não vão dar certo, apenas 2 vão prosperar, tá? A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Por que essas 2 vão prosperar? Porque essas pessoas tinham ligação com os banqueiros holandeses, que investiam muito, tá? Então, por isso, eles vão conseguir financiar toda a fundação da estrutura do sistema colonial nessas 2 capitanias, tá? Que vai ser os engenhos de cana-de-açúcar. E aí nós vamos ter o quê? Todas as demais vão fracassar. Além da falta de investimentos, nós vamos ter o quê? A dificuldade de comunicação, tá? Como eles estavam submetidos ao poder do rei, toda vez que eles precisavam tomar algumas decisões, demorava muito essa comunicação com Portugal. Então, a dificuldade de comunicação, a falta de dinheiro para poder investir. Nem todas as capitanias vai se adaptar à cana-de-açúcar. Todo mundo que vai vir para cá vai querer plantar cana-de-açúcar, tá? E aí nós vamos ter essa dificuldade das capitanias hereditárias. Então, elas não vão prosperar no Brasil, certo?